Quando cheguei do palácio, que é a cidade, os meus filhos vieram dizer-me que havia encontrado macarrão no lixo. E a comida era pouca, eu fiz um pouco do macarrão com feijão. E o meu filho João José disse-me: "Pois é, a senhora disse-me que não ia mais comer as coisas do lixo." Foi a primeira vez que vi a minha palavra falhar. Eu disse: "É que eu tinha fé no Kubitschek." "A senhora tinha fé e agora não tem mais?" "Não, meu filho. A democracia está perdendo seus adeptos, no nosso país tudo está enfraquecendo, o dinheiro é fraco, a democracia é fraca e os políticos fraquíssimos. E tudo que está fraco morre um dia. Os políticos sabem que eu sou poetisa e que o poeta enfrenta a morte quando vê o seu povo oprimido." Quarto de despejo, diário de uma favelada, Carolina Maria de Jesus. Olá, eu me chamo Thaís Povo, eu sou artista, atriz, contadora de histórias e a história que vocês vão ouvir hoje faz parte do meu projeto Histórias de Mulheres Escritoras. Foi olhando aqui, para minha estante de livros que eu percebi que eu tinha mais livros de autores homens do que livros de autoras mulheres. Você já reparou aí na sua estante como é que anda esse equilíbrio? Já parou para pensar sobre isso? A autora que eu escolhi trazer para vocês hoje é uma autora brasileira muito importante e que lutou bravamente contra o racismo e o machismo no nosso país para conseguir se tornar uma escritora. Sabe que ela foi mais reconhecida em outros países do que aqui no Brasil? Ela se chama Carolina Maria de Jesus. Você já ouviu falar dela? Ela escreveu esse livro aqui, que eu li para vocês, um trechinho no começo. Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que foi traduzido para mais de 16 idiomas e foi publicado em 40 países. Imagina! Além desse livro, ela também escreveu algumas outras obras e compôs até música. Tem gente que nem sabe que ela compôs música. Eu vou cantar um trechinho de uma para vocês conhecerem. Olha só essa música aqui, Ha, he, hi, ho, hua. Você vai embora que essa casa não é tua. Ha, he, hi, ho, hua. Você vai embora que essa casa não é tua. Você chega de madrugada fazendo arruaça e chaveco. Além de não comprar nada, ainda quebro meus cacarecos. Ha, he, hi, ho, hua. Você vai embora que essa casa não é tua. Maravilhosa essa música, não? Carolina nasceu numa cidade chamada Sacramento, em Minas Gerais, 14 de março de 1914. Ela tinha 7 irmãos e uma família com muita dificuldade, uma família muito pobre. A mãe dela não sabia nem ler nem escrever e trabalhava como lavadeira para sustentar todo mundo. A Carolina aprendeu a ler na escola. Ela tinha 7 anos quando conseguiu ingressar na escola pela primeira vez. Ela só ficou 2 anos na escola pelas dificuldades, mas ela aprendeu a ler lá. E depois disso, ela não quis parar mais, nem de ler e nem de escrever. Todo livro que caía na mão dela era devorado. Eu preciso avisar que essa história não é uma história com final feliz. Quando ela tinha 23 anos, a nossa autora saiu
Quando ela tinha 23 anos, Carolina saiu de Minas Gerais e foi morar em São Paulo. Viveu por muitos anos na favela do Canindé. Lá, ela tinha que cuidar dos 3 filhos e a vida não era fácil. Ela trabalhava como doméstica e também era catadora de materiais recicláveis. Alguns papéis que ela recolhia começavam a formar um caderno, no qual ela escrevia o seu diário. Você já escreveu um diário? Você sabia que muitas mulheres escreviam diários e deixavam guardadinhos nas suas gavetas por não acreditar que um dia poderiam ser escritoras, por não acreditar que isso pudesse ser possível? A Carolina escreveu um diário que não é nada fácil de ler. Ele é um diário que fala sobre a vida dela, que fala sobre o cotidiano na favela do Canindé. Essas páginas aqui, ó, a gente fica sabendo tudo o que acontecia lá onde a Carolina morava. Esse diário a gente pode ler porque ele já foi publicado. Aliás, foi publicado em muitas línguas. As histórias daqui não são histórias fáceis de serem lidas, mas elas foram histórias reais. 1º de julho. Eu percebo que se este diário for publicado, vai magoar muita gente. Tem pessoas que quando me vê passar, saem da janela ou fecham as portas. Estes gestos não me ofendem. Eu até gosto porque não preciso parar para conversar. Quando passei perto da fábrica, vi vários tomates. Ia pegar quando vi o gerente. Não me aproximei porque ele não gosta que eu pegue. Quando descarregam os caminhões, os tomates caem no solo e quando os caminhões saem, esmagam-os. Mas a humanidade é assim. Prefere ver estragar do que deixar seus semelhantes aproveitar. Quando ele afastou-se, eu fui pegar uns tomates. Depois fui catar mais papéis. Encontrei o Sansão, o carteiro. Ele ainda não cortou os cabelos, eu estava com os olhos vermelhos. Pensei, será que ele chorou? Quando a gente lê esse diário, as imagens vão sendo construídas. A Carolina conseguiu escrever pra gente como era o cotidiano dela. Tudo o que acontecia, a dificuldade que ela passava, coisas inimagináveis estão escritas neste livro. Mas, como ela mesma disse, são inimagináveis só para quem não acha que a miséria é uma coisa tão triste e tão real quanto ela é. A Carolina, ela ficou conhecida na comunidade dela por ser esta mulher que escrevia. À noite ela estava escrevendo, de dia ela estava escrevendo, ela saía para catar papel, ela voltava, ela escrevia antes de dormir. E ela era uma mulher, como ela dizia aqui, que ela não queria casar não, porque ela era muito independente. E ela dizia que os maridos não iam deixar ela escrever, que ela preferia viver sozinha por causa disso. 7 de janeiro. Hoje eu fiz arroz e feijão e fritei ovos. Que alegria! Ao escrever isso, vão pensar que no Brasil não há o que comer. Nós temos, só que os preços nos impossibilitam de adquirir. Temos bacalhau nas vendas que ficam anos e anos à espera de compradores. As moscas sujam o bacalhau, então o bacalhau apodrece e os atacadistas jogam no lixo. E jogam criolina para o pobre não catar e comer. Os meus filhos nunca comeu bacalhau. Eles pedem, compra mamãe, mas comprar como? A 180 o quilo. Espero, se Deus ajudar-me, antes de eu morrer, hei de comprar bacalhau para eles. Em 1958, Carolina conheceu Audálio, que era um jornalista que ficou tão maravilhado. Ele tinha ido lá para fazer uma matéria e por acaso conheceu Carolina e conheceu seus escritos. E ele resolveu então publicar. Em 1960, o Diário da Carolina foi publicado e virou um verdadeiro best-seller. Foi uma coisa maravilhosa
que foi aclamado pela Academia Brasileira de Letras. A Carolina conheceu as pessoas da literatura, os grandes nomes literários daquele momento. Inclusive a Clarice Lispector, e foi quando ela foi morar num bairro de classe média, com o dinheiro das suas obras, das suas escritas. Apesar de tanta gente querendo conhecer quem era a autora de Quarto de Despejo, ao passar dos anos, a Carolina foi sendo um pouco esquecida. E aí, ninguém mais ouvia falar de Carolina, ninguém a reconhecia como deveria. É por isso que hoje eu trouxe aqui a história da Carolina para que vocês possam conhecê-la. Carolina Maria de Jesus, essa autora incrível, maravilhosa, que lutou bravamente para se tornar uma escritora. Hoje, a obra de Carolina Maria de Jesus está sendo revisitada, republicada, como essa obra aqui. Ela está sendo estudada por muitas pessoas da literatura e até ganhou o título de doutora honoris causa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 21 de fevereiro de 2021. Que a vida e a obra de Carolina Maria de Jesus possam nos inspirar, a mim e a vocês. Vocês já escreveram um diário? Já imaginaram escrever sobre tudo o que acontece ao seu redor? Escrever sobre a sua família, escrever sobre as relações, sobre a forma como você vê o mundo. E aí, que tal começar hoje mesmo a escrever uma história a partir da sua própria história? Quem sabe, daqui a alguns anos, eu tô contando a sua. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da história da Carolina Maria de Jesus e dessa obra tão maravilhosa que é o Quarto de Despejo. E espero também que você se anime para conhecer obras de outras escritoras mulheres. Não é verdade que as mulheres não sabiam escrever, ou não desejavam escrever, ou não escreviam tão bem quanto os homens, ou todas aquelas coisas que a gente ouvia falar sobre onde deveriam estar as mulheres. Toda mulher deve fazer o que quiser, inclusive escrever. Então, se você é uma mulher, se você é uma menina, que tal começar já? Um beijo enorme para você! E até a próxima!